Olá, meus queridos amigos do Trica Show, estamos aqui para mais um episódio, o nosso 6º episódio. Espero que vocês tenham gostado do último, a entrevista com o Álvaro Pereira, ele falou bastante coisa, foi uma resenha bem legal, abriu o bico, falou de muitas coisas polêmicas e foi bem divertido. Agora estamos aqui mais uma vez, eu sou o Vitor Boni e estou aqui com o G Mirra. E aí, G, tranquilo? Fala, Boni, fala, rapaziada. Hoje com mais um convidado, alguns diriam que não exatamente a altura do Álvaro Pereira, mas aí a gente vai deixar ele se expressar para o nosso público decidir. É isso. Tá aqui também o nosso Luca. E aí, Luca, tranquilo? Salve, Bebone, salve galera do Trica Show. Estamos com uma participação especialíssima hoje. Estou ansioso para a discussão com este monstro. E o Pog Rafa. E aí, Pog? E aí, Vê, e aí, pessoal, salve galera do Trica Show, vamos aí para mais um episódio. Antes de tudo, sigam a gente no Instagram, @tricashow, lá a gente posta alguns quadros legais, umas novidades, tem live, o nosso Luca comanda live toda semana, então acompanhe a gente por lá pra gente ficar mais perto de vocês. Bom, o tema de hoje é um clássico com pouco mais de 90 anos de história. Teve sua primeira partida disputada em 25 de maio de 1930, terminou com vitória do nosso adversário lá no Parque São Jorge. Vamos falar hoje sobre o Majestoso, que o Luca muito bem pontuou aqui em off, antes da gente começar a gravar, que aconteceria pela primeira vez no Campeonato Brasileiro de 2020, neste dia 10 de junho. Então estamos gravando aqui no domingo, o episódio vai ao ar na terça, então para vocês seria amanhã, na quarta-feira, seria o primeiro Majestoso. E para falar disso com a gente é um pouco clubista, é verdade, mas também não deixamos de valorizar o lado jornalístico do nosso podcast, então vamos dar espaço a um convidado ao outro lado dessa discussão. Está com a gente aqui Matheus Pinheiro, corintiano de carteirinha, trabalha na ESPN, tem uma coluna no Meu Timão e tem um canal... E é mais clubista que a gente. E é mais clubista que a gente, muito bem pontuado. E aí, Teus, tranquilo? Fala, rapaziada, boa noite, um prazer estar aqui. Infelizmente, Pedro Guedes não está aqui para contemplar a minha presença, mas agradeço todos vocês que me convidaram aqui no Trica Show. É um prazer poder falar aqui do Majestoso, um dos maiores clássicos do país, com certeza. Você bem pontuou aí que talvez eu seja um corintiano, mas eu vou revelar ao público que, na verdade, eu torço pro 15 de Piracicaba. Sim. Mas faço toda a minha cobertura, um conteúdo nichado aí do Corinthians. Então, se você tem alguma predileção pelo Corinthians, ou alguém da sua família, né? Porque imagino que você seja São Paulino, acompanhando o Trica Show, vai lá nas minhas redes sociais, segue o @TeuCBPinheiro e vamos para um papo gostoso aqui com esse pessoal de muito talento. É isso. Falando em Guidão, ele te mandou um beijo. E sobre essa questão do 15, imagino que você tem escolhido aleatoriamente um time para fazer coluna, para fazer canal, né? É por isso que você faz tudo sobre o Corinthians. Exato, é um alvinegro aqui em São Paulo, assim como é um alvinegro lá em Piracicaba. E por que não o Santos? Não sei te explicar isso. Aí é muito complicada a questão. Muito bem, então, vamos lá. Para começar, eu vou esclarecer que a gente não vai fazer um podcast histórico sobre o Majestoso, explicar todos os episódios, vamos mais conversar um pouco sobre esse clássico que hoje é um dos maiores do Brasil. Bom, para iniciar, eu gostaria de saber de vocês quais são as melhores e as piores memórias que vocês têm do Majestoso. Eu não quero que o Teus comece, porque eu já fui muito generoso, fomos muito generosos trazendo ele aqui, então não vamos dar a palavra primeiro a um corintiano. A palavra primeiro vai ser dos nossos São Paulinos da bancada. E aí, Gemirra, quero saber de você, suas melhores e piores memórias do Majestoso. Como você já adiantou que não ia ser um episódio histórico, de falar muito do passado, eu vou manter nessa linha e falar de episódios recentes. Começar pelas memórias ruins, eu tenho a final do Paulistão de 2018,
Inclusive eu já mencionei sobre a partida do Liseiro naquele dia, que me agradou bastante, apesar do pênalti perdido na disputa depois do tempo regulamentar. Mas aquele foi um jogo que quando acabou, quando foi para os pênaltis, eu senti que o São Paulo podia muito ter ganho. Eu lembro que o Trellis chegou a sair na cara do Cássio uma vez e chutou em cima dele. E só faltou um pouquinho mais de qualidade, né, no elenco, que o Aguirre tinha montado muito bem, de acordo com as nossas fraquezas, marcando num 4-4-2 losango, assim, com o Trellis cobrindo o Nenê pelas pontas. Foi o que deu para fazer com aquele time que já era meio limitado, né, meio lento, meio parado, meio pesado. E no final acabamos perdendo nos pênaltis. O time foi campeão do primeiro turno do Campeonato Brasileiro e você tá falando que é limitado. Não, mas aí era um time diferente também, não era o mesmo time do Paulista. Não, mas é uma seleção espetacular. Ah, mas a presença do Trellis já me dá uma coisa assim na espinha que eu não consigo nem explicar direito. Todo mundo, eu acho, né? Não tem como, pelo amor de Deus. Tudo bem, vai. E a memória boa eu vou deixar por conta de um assunto que foi pauta no nosso grupo do WhatsApp hoje. Foi o 4-0 em 2016, partidaça brilhante do Cueva, 1 gol e 3 assistências. David Neres jogou muito bem também. Aquele time era meio esquisito, né, de 2016, que era o Ricardo Gomes. Mas ganhamos do Corinthians de 4-0, não faço ideia como. E eu lembro ainda que eu tava com o Cueva no Cartola, aquela rodada, pelo amor de Deus. Como eu fiquei feliz em 2016. Saudades do Cueva? Infelizmente não, mas aquele jogo... Eu só tenho o mínimo de respeito pelo Cueva hoje em dia por causa daquele jogo. Perfeito. Mas não receberia ele de volta no São Paulo hoje em dia. Boa, G. Luquita, vai, você. Bom, começando pela parte ruim, qualquer jogo de mata-mata entre São Paulo e Corinthians. Porque, meu Deus, não, é lamentável. Eu te passei o documento aqui das minhas pesquisas, eu fiz as minhas pesquisas. Jesus, não tem como. É tipo, mata-mata, Corinthians, mata-mata, Corinthians, mata-mata, Corinthians. O único recente que São Paulo ganhou foi a excelentíssima Florida Cup com Sidão no gol, que a gente ganhou nos pênaltis ainda, depois de um 0-0 lamentável no tempo normal. O famoso tetramundial. Exatamente. E só não foi pior porque o Michael e o Jô, acho que foram expulsos no primeiro tempo, alguma coisa assim, não foi? Não, foi ridículo. São Paulo teve 2 empates. Ah, meu Deus. Mas quando não é mata-mata, o São Paulo tem alguns brilhos. Eu pontuei alguns aqui, inclusive, só para relembrar o do G, o gol do Cueva foi de cavadinha de pênalti. Que homem maravilhoso. Mas eu vou destacar 2, que foi o Brasileirão de 2012, que foi um belo jogo do Ganso, que ele deu 3 assistências. Gol do Douglas, o melhor lateral direito do mundo. E tínhamos Denis no gol, Edson Silva na zaga, era uma delícia. E o Campeonato Paulista de 2014, que é aquele golaço do Ganso de fora da área, que o Antônio Carlos fez 2 gols contra também, foi 3-2 pro São Paulo, que, meu Deus, o São Paulo até quando ganha e joga bem é uma coisa lamentável. Sofre uma pressão à defesa que é horrível. Perfeito, Luca. Vai, Pog, sua vez. Bom, vamos começar por coisa boa, né? Então, minha memória boa, uma das melhores memórias que eu tenho do São Paulo contra o Corinthians, né? 2 nossos amigos aí já falaram, né? Mas eu vou por outra aqui, que com certeza o nosso queridíssimo Matheus Pinheiro vai contestar na hora dele, que é o jogo do 100º gol do Rogério Ceni. Com certeza Matheus Pinheiro vai ter a cara de pau de contestar, mas com certeza esse foi um grande jogo. São Paulo contra o Corinthians no Campeonato Brasileiro, 100º gol do Rogério, com certeza um jogo histórico. E como memória ruim, não tem como deixar passar aquela derrota de 6-1 em Itaquera. Com certeza acho que foi um dos piores jogos que eu vi do São Paulo. E não tem como ficar de fora da pior memória que eu tenho de São Paulo. Aquele jogo com certeza me fez dormir com a cabeça quente. Teuzinho, sua vez, e olha lá o que você vai falar, hein? Porque dependendo, a sua participação se encerra aqui. Não, se o Teus falar que não foi o 100º gol, a gente já edita e já era. Tchau. Fosse eu um corintiano, eu não reclamaria que você me colocou por último pra falar, afinal, o freguês tem sempre razão. Fosse eu um corintiano, diria isso. Mas como jornalista, como profissional,
Não me surpreende que a memória de Rafael Pog tenha sido o tal do 100º gol. Afinal, como o Lucas citou no mata-mata aí de uma Florida Cup, São Paulino gosta de contar amistoso. Então, Rogério Ceni marcando gol lá em 90 e tralalá em amistosos contra time polonês e acabou entrando na conta, a mídia exaltou. Era uma narrativa legal que o pessoal contaria e acabou virando esse 100º. Mas voltando agora para a pergunta, minha memória negativa, eu começo falando, foi em 2018, quando... É bem recente, mas quando o Corinthians tinha um time que até chegou muito mais longe do que deveria, chegou numa final de Copa do Brasil, mas era um time, na minha opinião, tenebroso, passaram vários técnicos, foi aquela época de transição bem complicada, Jair Ventura, um momento bem ruim, e tomou 3-1 do São Paulo no Morumbi, com show de Reinaldo, fazendo gol até... E era pra ter sido 3-0, hein? Sejamos justos. E o gol... O Jonatas dominou com a mão. Exatamente, ia completar isso. O gol do Corinthians ainda foi roubado, porque o Jonatas domina com a mão aquela bola, senão teria sido bem mais, até bem mais não, né? Seria 3-0, às vezes até mais. Mas uma memória realmente positiva que eu tinha ainda quando eu tinha o hábito de frequentar muito o estádio foi em 2015, que foi a coroação de uma campanha perfeita do Corinthians. Foi um ano realmente mágico, começou ruim pela eliminação na Libertadores, mas jogou um futebol impressionante com o Tite lá em 2015, aquele 6-1 na Arena Corinthians, levantando o troféu para a torcida ainda no final do jogo. Foi realmente impressionante, né? Marcante. Imagino que não seja fácil para nenhum São Paulino esquecer isso tão breve. Teve até pênalti defendido, tudo deu certo naquele dia. Seguidores do Trica Show, está permitido ir no perfil do Matheus Pinheiro e fazer o hate, o famoso hate. Pode xingar. Destilem ódio, por favor. Destilem ódio. Não, brincadeira, cada um tem a sua opinião, mesmo que completamente errada, como é a do Matheus. Eu vou para as minhas memórias. A melhor, vai ter que ser a do Rogério Ceni, do 100º gol que até a FIFA parabenizou, então não tem muito o que discutir. Além do gol, ele fez uma partidaça, pegou chute de bicicleta do Liedson, pegou chute do Dentinho, não sei lá de quem, e teve um golaço do Dagoberto, foi um puta jogo. Queria estar no estádio, mas não pude, mas ainda assim a emoção foi incrível. Agora, de memória ruim, acho que eu vou por duas, porque foi mais ou menos parecido. A da semifinal do Paulista de 2018, com o gol do Rodriguinho no final. Ainda teve pênaltis, mas até ali a gente já sabe que o time estava perdido. Depois de tomar um gol nos acréscimos, não tem como você não tem psicológico para ganhar uma disputa de pênaltis. E a do ano seguinte, a final do Paulista de 2019, que foi bem parecido com o gol do Love aos 42, 43, e aí eu estava realmente esperançoso de que ia acabar o jejum, mas esse maldito desse Love teve que fazer o gol e tirar a nossa alegria, como vem acontecendo nos últimos anos. Agora, um detalhe curioso que eu percebi é que as memórias boas, todas as memórias boas citadas, de todas as memórias boas citadas, nenhuma foi em Itaquera, porque o São Paulo não ganha em Itaquera. E eu quero saber do Matheus Pinheiro primeiro, por que o São Paulo não ganha em Itaquera? Vou avisar a audiência do Trica Show que minha parcela de clubismo já ficou para a primeira resposta. Vou falar bem sinceramente, porque desde que se inaugurou o estádio de Itaquera, a Arena Corinthians, o Corinthians tem números impressionantes. Eu dei uma olhada porque eu sou um cara que gosta de números. Dei uma olhada nos recortes que faz o Rodolfo Rodrigues no Twitter dele. O Corinthians é o melhor mandante na Arena Corinthians do Campeonato Brasileiro na era de pontos corridos. Não só na Arena Corinthians, como entre todos os estados é o melhor mandante. Nos clássicos também é o melhor mandante. Então, por si só, naturalmente já é muito difícil jogar lá. O Corinthians conseguiu construir algo ali que a torcida faz pressão. É um campo que o pessoal reclama que se molha só de um lado quando o Corinthians vai atacar, etc. Tem muito
que favorece o estilo de jogo do Corinthians ali, aquele jogo que aguenta a pressão e mata quando precisa. Mas com o São Paulo, eu acho que já desenvolveu uma áurea, algo que coincide muito com o momento do São Paulo, porque nem o mais fervoroso São Paulino vai concordar que nos últimos, desde 2014 pelo menos, que se inaugurou o estádio, o São Paulo vive um bom momento, com certeza não vive uma seca de títulos, e em Itaquera não vive como a cada jogo aumenta essa áurea de que não vai ganhar. Eu não vejo nos próximos anos alguma possibilidade de ganhar em Itaquera que não seja um time fenomenal do São Paulo, que quebre esse jejum, afinal os jejuns estão aí para ser quebrados, mas eu acho que é realmente esse papo de áurea. Criou uma áurea que não vai ganhar, do mesmo jeito que não vai ganhar no Allianz, não vai ganhar em Itaquera. É uma questão muito de psicológico, né? É a mesma coisa com os títulos, na minha opinião, porque quanto mais você fica sem, mais se aumenta a expectativa e mais coloca uma pressão nos jogadores. Então, e somado a isso, eu sinto que em grande parte dos confrontos contra o Corinthians em Itaquera, nos últimos anos, o São Paulo já entra perdendo. Já entra com o cabisbaixo, já entra achando que vai ser difícil. E não em todos, claramente, porque, se eu não me engano, o São Paulo conseguiu alguns empates, teve jogos que jogou bem em Itaquera, mas eu sinto que na maioria entra assim, entra já com um espírito de derrota. Você concorda comigo, Gê? Eu concordo, não tem nem como discordar, né? E se você for pensar dos bons resultados que a gente conseguiu em Itaquera também, foram em épocas, por exemplo, 2018, que o Corinthians estava era, sei lá, talvez o pior time do Corinthians da década. Não sei, aí o Teus vai conseguir falar com mais propriedade. Mas nem os piores times do Corinthians a gente conseguiu ganhar direito. Em Itaquera, pelo menos. E se você for pensar também, tem toda a questão de títulos, já que vocês falaram disso. O último título de São Paulo, em 2012, coincidiu que foi o mesmo ano que o Corinthians também ganhou um título título sul-americano. Cada um ganhou um, né? O Corinthians ganhou a Libertadores e São Paulo a Sula. E a partir disso, o Lucas foi embora, começou a crise no São Paulo em 2013. Inclusive teve até a Recopa, né? Que o Corinthians ganhou em julho, se eu não me engano, né? De 2013. Sim. E nesse momento, cada time estava em um cenário muito oposto, né? O Corinthians começava uma crescente, depois viria a ganhar 3 títulos brasileiros, se eu não me engano. E o São Paulo aumentando cada vez mais a seca, aumentando mais a pressão por conseguir um título e, consequentemente, o fracasso. Então, tem um cenário oposto entre os dois clubes aí que, em um clássico, afeta muito, na minha opinião. Perfeito, G. Luca? Então, falando nessa dificuldade, tem uma coisa que, pelo menos, eu acho que tem muitos São Paulinos que, quando vão para lá, para jogar em Itaquera, não acham que um empate é ruim. E eu sou um desses. Mas para mim é um fator que a gente perde historicamente para eles fora de casa por conta da torcida. É um fator que para mim contribui muito, porque a torcida deles é fantástica, fenomenal, sem palavras. E o São Paulo, o aproveitamento como visitante é pífio, menos de 35%, e eu acho que isso tem muito da contribuição da torcida e vai continuar por muito tempo, como o Teus falou. E dando prosseguimento aqui, quer dizer, você quer falar alguma coisa? Não, concordo com o que o Boni falou. Acho que além de técnica de futebol, é mais o psicológico, ainda mais depois de 2015, do 6-1. Acho que os times do São Paulo entram lá como você falou, visando não perder. E qualquer coisa, e o empate já é bom. Então acho que o time já entra derrotado, os jogadores já entram pressionados e acaba levando no que a gente sempre vê. Empate, com São Paulo sofrendo, ou com derrotas como foram em vários anos. Boa, Pog, o G quer falar alguma coisa a mais? Então, eu vou oferecer uma visão contrária também nesse ponto psicológico que afeta o São Paulo, de já entrar perdendo o jogo, basicamente, como vocês falaram, e um consenso, basicamente. Mas eu queria a opinião do Teus também, porque talvez não seja comprovado, né? Mas será que existe um fator psicológico também que afeta as performances do Corinthians? No sentido de, no popular, salto alto?
Porque se você for pensar, mesmo sendo em jogos do Morumbi, o Corinthians sofreu umas derrotas pesadas pro São Paulo, né? Teve o 4x0, teve o 3x1 que era pra ter sido 3x0 ou mais. E alguns jogos que, inclusive, quando a gente olha, a gente pensa, nossa, não acredito que o São Paulo fez isso com o Corinthians. Foi a minha reação no 4x0, foi a minha reação no 3x1, especialmente com 2 gols do Reinaldo, né? Sejamos honestos. Então eu queria perguntar pro Teu, se não tem um fator salto alto aí do Corinthians que pode afetar a performance deles. Eu não acho nem que eu chamaria de salto alto, porque a gente costuma usar, né, nas redações, no jargão esportivo, salto alto como algo ruim, porque uma hora quebra, né? Eu não acho que entra de salto alto, eu acho que entra com uma mentalidade de manter esse tabu, isso com certeza. Tenho certeza que nos elencos do Corinthians de 2014 para cá, quando é jogo contra o São Paulo, na Arena Corinthians, a partir do momento que se criou esse tabu, deu 5, 6 jogos, não tinha ganhado, os caras falaram, não vai ganhar mais. Então é um jogo que dá um momento especial, tipo, é muito difícil. E tem uma relaxada assim também, você acha ou não? Relaxada, eu juro que eu não vejo, porque todas as atuações do Corinthians, até quando o time era pior, porque em 2016 era pior, em 2018 era pior do que o do São Paulo, foi muito... No papel, sim, no papel, foi muito bem, pelo menos empatou, foi muito bem no sentido de batalha, de jogar um clássico, jogar de igual para igual. O clássico. Exato, você não conquista em 12 jogos 9 vitórias, 3 empates e um título em cima do São Paulo à toa, né? Eu não acho que é um salto alto, eu acho que é realmente um momento bom, que uma hora, eventualmente, isso acaba, mas é um momento bom de todo jogador do Corinthians que vai entrar contra o São Paulo já entra pensando que vai ganhar. Da mesma forma que o jogador São Paulino entra pensando que vai perder. Exato. Vocês bateram muito nessa tecla. Eu vejo muito do psicológico pegando nesse duelo, porque se a gente estivesse falando de um time que tem muita distância técnica, que o Corinthians fosse muito melhor em todos esses anos que jogou contra o São Paulo, e não foi. Todos aqui sabemos que não foi. O Corinthians tinha elencos piores que o São Paulo em várias das vezes, que pelo menos empatou. Então é isso, o psicológico bate muito. O elenco do Corinthians já entra achando, aqui do São Paulo pelo menos o empate está garantido. Antes de dar prosseguimento ao nosso próximo assunto, eu só lembrei de uma história engraçada, que nesse 4x0 no Morumbi, muitos vão se lembrar, foi num dia do Enem. E eu estava fazendo o Enem, mas como eu não queria muito nenhuma das faculdades que eu poderia conseguir pelo Enem, eu fiz rapidão, coloquei qualquer coisa lá, saí e fui pro Morumbi. Só que eu fui pro Morumbi com um amigo corintiano, e já era torcida única, então ele foi na torcida de São Paulo. E esse amigo corintiano acabou vendo um belíssimo 4x0. Então queria mandar um abraço, um salve aí pro Taubes, meu amigo que passou por essa experiência um pouco triste, logo depois de um Enem, que ele também fez. Mas continuando aqui, eu queria saber de vocês, quais são os jogadores que mais marcaram o majestoso? Pode ser tanto pelo São Paulo quanto pelo Corinthians, né? Então, tanto positivamente quanto negativamente, ou pode ser, para vocês, torcedores do São Paulo, pode ser também um jogador que marcou negativamente o majestoso com a camisa do São Paulo. Só digam um do São Paulo e um do Corinthians. Quero começar com o Pog, vai. Então, Rogério Ceni, devido ao 100º gol, não tem como ser diferente. E como eu gosto muito de bater nessa tecla, Júlio César, por ter levado o 100º gol. Assim. Excelente. Excelente, Simples. perfeito. Vai, Luca. Bom, eu vou citar um jogador que eu não sei pra qual lado vale, mas Danilo, que ele estava presente na maior sequência que o São Paulo ficou sem perder do Corinthians. Ele nunca perdeu, foram 8 jogos, 5 vitórias e 3 empates. Depois ele foi pro outro lado, marcou gol no final, ganhou o título sobre o São Paulo. Então, Danilo, vamos pelo lado do São Paulo. E Wagner Love, por maravilhoso gol do ano passado, né? Não foi ano passado, né? Ou foi? Foi ano passado. Foi, Tá. 2019. Não, só me vem um bagulho na cabeça que eu tô bem louco hoje. Mas, Isso vai entrar no episódio, você sabe, né? segue aí o baile, Wagner Love, aquela beleza que ele fez. Saudades Wagner Love. E vai, G. Jogador de São Paulo que marcou pra mim, não tem como deixar de fora o Luiz Fabiano. Apesar de ter toda aquela
aquela coisa de ser pipoqueiro, talvez, para alguns, em Majestoso ele sempre se garantia. E quando eu penso em Majestoso, eu penso no Fabiano. Mas eu penso também em Rodriguinho. E o que esse cara assombrou o São Paulo também foi brincadeira. Acho que eu nunca vou esquecer. Vai, Teuzinho, fala aí pra você. Como eu sou mal educado, eu não vou respeitar as regras, eu vou falar 2 jogadores do São Paulo. Pode falar. Primeiro, em sentido Lucão e positivo. Denis. Em sentido positivo para a torcida do São Paulo, com certeza Luiz Fabiano. Vou dar uma cutucada, falar que nenhum desses gols que ele marcou contra o Corinthians foi em mata-matas ou em eliminações do Corinthians ou em algum jogo que realmente importasse, que não os 3 pontos. A gente não ganha em mata-mata e nunca, né? Mas sim, eu tenho a memória de ter muitos amigos são paulinos e sempre que eu acompanhava o Corinthians, muitos amigos já sabiam que o Luiz Fabiano ia marcar, foi bem complicado esse momento, ele marcava jogo sim e jogo também, mas também quero ressaltar negativamente Rogério Ceni no clássico, e não falo na história inteira dele, é lógico, eu não vou ser ignorante esportivamente para manchar a imagem de Rogério Ceni, mas não de 2011 para cá. A imagem do jogador, do goleiro em si, no clássico, foi mais negativa do que positiva. Se vocês querem insistir no tal do gol 100, pós-gol 100, ele se manchou bastante. Tenho minha opinião de que deveria ter parado antes, mas isso fica para outro podcast. Que vocês me chamem aqui para participar e falar mal do Rogério Ceni, brincadeira. Mas se você pensar em 2011... Agora o Deus encerra a participação dele. Se você pensar ali em 2011, naquele 5-0 que ele falha, ou até mesmo em 2015 que ele não participa e aí acontece o 6-1, eu acho que ele precisa ser lembrado. E pelo lado do Corinthians, Danilo, como o Luquinha já citou, o cara, pelo São Paulo, fazia muito gol no Corinthians, e pelo Corinthians continuou fazendo gol no São Paulo, é impressionante, e eu achava muito legal o estilo de jogo do Danilo, que era aquele jogo lento, mas ele chegava na frente do Rogério, que fosse o goleiro, ameaçava que ia bater de um lado, puxava pro outro, fazia sempre aquele golaço de puxadinha no ângulo. Contra o São Paulo você pode ver melhores momentos, são uns 3, 4 dele fazendo isso, então tem que citar Zidanilo. Como eu sou apresentador e eu vou quebrar as regras também. Positivamente vai o Luiz Fabiano, que embora o Teus tenha falado com razão que os gols dele não foram em muitos jogos decisivos, até em jogos decisivos como na semifinal do Paulista de 2013 ele perdeu um dos pênaltis na cobrança, mas ele fazia muito golaço, inclusive no drible da vaca no Cássio. E vamos deixar claro que clássico em si é decisivo, então esse argumento já cai por terra. Sim, mas tô falando de jogo de classificação, assim, mas não importa isso, eu tô escolhendo ele porque tinha uma história grandiosa contra o Corinthians. E negativamente eu vou colocar 3 nomes. O Danilo, claro. Nossa, mas você se emocionou, né? Não, é que são os 3 mais marcantes pra mim. O Danilo, que era um carrasco do São Paulo quando jogou pelo Corinthians, não peguei muito a fase dele pelo São Paulo, só 2006 inteiro. O Cássio, que pegou uns penaltinhos malditos nos últimos anos. E alguém citou aí o Lucão, que era um belo atacante do Corinthians. Não, o que o cara entregava é uma beleza, pelo amor de Deus. Aquele passe pro Luca foi um negócio absurdo. Então ele tem que estar na minha lista de nomes negativos. Aí, agora, continuando, eu quero... Ô, Boni, Oi. antes de você acabar, eu gostaria de fazer uma menção honrosa ao Ganso, porque os 2 jogos que eu falei mais marcantes pra mim, ele fez gol, deu 3 assistências, então só pra deixar registrado. Brabo, Paulo Henrique Ganso, saudades. E citei o Luiz Fabiano, tem uma história que me marcou do Luiz Fabiano, é que ele chega na segunda passagem dele pelo São Paulo em 2011, bem no dia do meu aniversário, então nunca esquecerei o dia que Luiz Fabiano retornou ao São Paulo, dia 11 de março de 2011, vocês podem até dar um Google para ver que eu não tô mentindo. Fora inúmeras declarações, né? Por exemplo, o Timão? Que Timão?
Essa foi sensacional. Luiz Fabiano é engraçado. Agora eu quero saber de vocês um majestoso que você queria ter visto, que você não viu, que não acompanhava futebol ainda, ou que, não sei, não pôde ver no dia ao vivo. Um majestoso que vocês queriam ter visto. Pode começar, Luca. Bom, tava esperando essa parte de quando a gente não era nascido, né? A maioria aqui é do final do século passado, então a gente não viu muita coisa desse clássico, mas um que me saltou bastante às vistas aqui nas pesquisas foi uma semifinal da Copa Conmebol de 1994, que foi 4-3 pro São Paulo, o primeiro jogo, que o Juninho Paulista fez um hat-trick. Então, me interessei bastante por esse jogo e gostaria de estar vivo, mas eu nasci 4 anos depois. Boa. Vai, G. Eu vou manter a minha linha de pensamento recente. Eu vou falar do de 2016, porque como torcedor de São Paulo, acho que 2016 foi o ano mais esquisito que eu já vivi, assim. Foi um ano da semifinal da Libertadores, foi um ano que o São Paulo terminou em nono no Campeonato Brasileiro, se não me engano, uma campanha bem mais ou menos. Terminou o ano com o Ricardo Gomes de treinador, que eu nunca fui muito fã. E de alguma maneira ganhou de 4-0 do Corinthians, jogando um futebol muito bonito também, não sei como. E foi a grande atuação do Cueva pelo São Paulo, né? E a gente sempre imagina como poderia ter sido se o Cueva tivesse mantido essa regularidade, forma física, se não tivesse tido esses problemas extra-campo também, poderia ser considerado como um ídolo do São Paulo hoje em dia, mas as coisas aconteceram de um jeito que isso simplesmente não deu certo. Então eu vou falar desse jogo porque foi um jogo muito esquisito e um ano muito esquisito. Mas você não assistiu o jogo, G? Ou você só não foi no estádio nesse dia? Não, só não fui no estádio. Gostaria de ter visto ao vivo presencialmente no Morumbi. Entendi, perfeito. Vai, Pog. Eu fico com um jogo de 2005, que o São Paulo goleou o Corinthians em pleno Pacaembu por 5-1, e recentemente o Cicinho deu uma declaração e ele até brincou, né? O Corinthians não passava por uma fase boa. Aí o técnico do Corinthians era o Daniel Passarella na época. Cicinho brincou esses dias: derrubamos Passarella, derrubamos Ponte, derrubamos tudo. Então, esse era um jogo que eu gostaria de ter visto. Boa. E aí, Teus, qual majestoso você queria ter visto? Então, vou citar um rapidinho antes de falar o que eu queria ter visto. Como o G falou de não ter visto no estádio, em 2013, a Recopa, o segundo jogo, eu estava no Morumbi, estava no meio, inclusive, da Independente, no jogo da ida, naquele gol de cobertura do Renato Augusto, gol do Guerreiro. Foi um jogo bem bacana. Exato, foi uma falha tremenda do Cássio. Tava lá, mas não tava no jogo da volta, tava fazendo uma espécie de intercâmbio quando eu ainda jogava futebol. Hoje em dia sou aposentado. Que momento, Brasil! Graças a Deus está aposentado, né? Bom para os gramados que eu estou aposentado, mas no jogo da volta, em 2013, o Corinthians jogou muita bola, não deixou o São Paulo jogar, se eu não me engano foi 2-0, e eu não estava no estádio e queria estar. Mas um gol que me marcou bastante por ser um fã de Marcelinho Carioca, já me perguntaram, a gente já conversou em outros podcasts sobre isso, na época do Projeto Camisa 10, se eu quisesse ter visto algum jogador do Corinthians ao vivo, eu queria ter visto Marcelinho Carioca em 94, para vocês depois jogarem no YouTube para assistir, que é um gol muito bonito, que ele pega de trivela e faz um gol olímpico por querer, segundo ele, né? E eu não duvido, porque o cara pegava muito bem na bola, ele vê o Rogério Ceni adiantado, bem no comecinho da carreira do Rogério, e faz um golaço de trivela olímpico, então imagina como é que foi. Para mim, no estádio eu queria ter visto o do Gol 100, como eu já mencionei um pouco mais cedo nesse episódio, eu não pude ver no estádio. E um que eu queria ter visto, eu vou um pouco mais longe que vocês, um pouco mais antigamente, eu queria ter visto a estreia do Leônidas no São Paulo, que foi no Majestoso, justamente no Majestoso, um empate em 3-3, até hoje o maior público da história do Pacaembu, 71.281 pessoas estiveram no estádio.
E o Leônidas chegou com toda aquela pompa de melhor jogador brasileiro da época, foi contratado por 200 contos de réis, se não me engano, um valor absurdo, era a maior transferência do futebol sul-americano, e não fez nenhum dos gols, mas deu uma assistência, e por causa desse jogo, a Gazeta Esportiva utilizou pela primeira vez o termo majestoso para o clássico. Colocou na capa no dia seguinte, choque majestoso. Ainda não estava abreviado como a gente usa hoje, mas ali que se iniciou o apelido, que deu origem ao apelido. Então imagino que tenha sido um jogaço, Leônidas da Silva, 3-3, deve ter sido um absurdo. E antes da gente ir para a minha última pergunta, tem uma aqui do Guidão, que ele mandou no nosso grupo para você, Teus. Ele perguntou se você considera o clássico majestoso tão importante e grandioso quanto o derby. E aí? Vou ser bem sincero na resposta que eu, particularmente pela minha criação, eu tenho mais rivalidade com o São Paulo desde pequeno do que com o Palmeiras. Mas isso é um negócio muito pessoal, tenho certeza que se perguntar para a torcida do Corinthians, 90% vai falar que é com o Palmeiras, mas simplesmente porque o São Paulo era melhor do que o Corinthians por muito tempo, desde que eu comecei a acompanhar o futebol. Meus amigos eram são paulinos, inclusive 90% dos meus amigos fácil são são paulinos de infância, então essa rivalidade pessoal é muito maior como São Paulo. Eu tenho poucos amigos palmeirenses que eu possa brincar, mas tenho certeza que Corinthians e Palmeiras, o derby em si é maior do que o Corinthians e São Paulo historicamente. Eu concordo com você. O derby para mim com certeza é maior do que o majestoso, só que como você falou de amigos, torcedores, assim, comigo é a mesma coisa. Para mim o maior rival pro meu pai, o maior rival do São Paulo é o Palmeiras, porque ele era cercado de amigos palmeirenses. Só que para mim o Corinthians, eu tenho, não vou falar ódio, vou falar um rancinho um pouco maior, porque eu só tinha amigo corintiano, então eu considero o Corinthians mais rival para mim. Exato, é exatamente isso. Em 2008, você pensa, o Corinthians jogou a Série B, o São Paulo estava ganhando mais um brasileiro, então você imagina como é que foi na época, como criança, um dos poucos corintianos no colégio que eu estudava lá na Granja Viana, que é um reduto de São Paulinos, e estar lá sofrendo com tudo isso. É isso. E em off aqui o Lucas sugeriu um assunto também que, embora seja um pouco mais geral, eu acho importante a gente falar, por a gente estar fazendo o nosso primeiro episódio sobre clássicos, a gente ainda vai fazer sobre um Choque Rei, sobre o Sansão, mas essa questão dos clássicos sem torcida em São Paulo. Queria saber, primeiro do Teus, né, porque é o nosso convidado, nosso ilustre convidado, se ele concorda com isso, se ele concorda que os clássicos devam receber apenas uma torcida. Não vão receber nenhuma, né, nos próximos meses, por causa da pandemia, mas queria saber se ele concorda com essa questão de torcida única. Sou completamente contra essa ideia, essa medida que eles tomaram como se fosse genial, você simplesmente proibir duas torcidas que frequentem o estádio. Sou completamente contra os brigões de estádio, para deixar bem claro. Não acho que a paixão por um time ela possa mover uma pessoa a ponto de ser uma justificativa para você matar outra pessoa em nome do seu time. Até porque o esporte não é isso, o futebol não é isso. Mas eu vejo como uma falência do Estado como órgão que deveria regulamentar, deveria colocar leis e normas em cima dos torcedores, porque são cidadãos comuns, e não quer fazer isso, porque não tem verba, não tem estrutura suficiente. Então é muito mais fácil você falar que todos os torcedores são culpados por todas as brigas e não deixar ninguém entrar no estádio do que você punir os infratores. A medida Exatamente, isso prova a falha deles, né? Completa, é uma falência do Estado, é o Estado tirando dele da reta, no português mais claro, porque você fala, eu não vou punir os caras 1 a 1, porque eu não quero instalar câmeras, porque eu não quero ter policiamento mais forte, etc.
Sendo que em dias de clássico, um dia antes, um dia depois, vai ter briga marcado em São Bernardo, vai ter briga marcado em Osasco, porque torcedor organizado, quando ele quer brigar, ele vai brigar independente do lugar que ele esteja. O torcedor organizado ele ficou com uma imagem muito ruim, e não é isso que representa a torcida organizada. Os caras que estão no estádio, eu acho que quem é São Paulino, que tem vivência de estádio, pode falar isso até mais do que o corintiano, que é uma torcida que está acostumada mais a cantar. Mas no Morumbi, quando o São Paulo toma um gol, se o São Paulo sai perdendo de 1-0, quem canta o jogo inteiro é a Independente. Não, O torcedor comum do São Paulo não canta no estádio quando está perdendo. Isso é um fato. Você pode pegar os últimos jogos e comprovar isso assistindo no YouTube. É um fato. A torcida organizada é a alma do estádio. Mas eles se perderam em algum ponto, não eles como um todo, mas alguns dos membros, quando se envolveram nesse negócio de querer matar os outros simplesmente porque você representa uma torcida, você representa um clube. Eu acho que isso misturado à falta de vontade do governo é prejudicial, porque você perde a alma do estado. Do estado não, você perde a alma do estádio. Um jogador faz um gol e não tem pra quem ir comemorar zoando. Imagina se teria aquele negócio do Christian de mostrar o dedo do meio na época do Corinthians São Paulo. Não teria. Eu acho bizarro. Infelizmente isso aí transcende o majestoso, né? Uma coisa de todas as torcidas organizadas que ficaram marcadas e mal vistas por causa de pequenas parcelas. E aí, obviamente, que tem a parcela de culpa do Estado, como o Teus muito bem falou, mas acaba tirando uma coisa muito legal que é a coisa possivelmente mais legal do futebol, que é o confronto de torcidas. O confronto, digo, no sentido pacífico e amigável, de rivalidade, né? Não de briga. Não tem como concordar mais com isso. Luca, tem algo para falar? Primeiro, palmas para a fala do Teus. Acho que futebol realmente não é isso. São muitas outras coisas, como união, resenha, zoeira. Inclusive o oposto, né, do que... A gente tá fazendo aqui com torcedor de outro time. A gente já viu que as torcidas podem fazer isso. Um exemplo simbólico é aquele quando aconteceu o acidente da Chape, que todas as torcidas se uniram. A gente sabe que são poucas pessoas que fazem isso, mas eu não sou totalmente contra banir, tem a questão do Estado e tal, porque infelizmente no meio de a maioria boa tem essas pessoas ruins e elas prejudicam um todo. Então eu gostaria de ver no estádio, claro, com as duas torcidas, um ex-chefe meu falava, que é corintiano inclusive, falava como era muito da hora isso, mas não sei se vale a pena pela vida de pessoas que não tem a ver com isso. Pog. Não, para não tomar muito tempo aqui, eu concordo com tudo que foi dito, né? Foi um consenso. Eu acho que é isso mesmo. Meio que tira a alma do que é o esporte, do que da alegria, da guerra, entre aspas, né? Não uma guerra de verdade. Entre cantos e vibrações, e perde um pouco da graça do jogo, né? É isso. Só para completar a linha de pensamento, a gente não ficar nessa teoria só. Se você copiar o estilo que foi feito na Inglaterra, que foi feito com os hooligans, realmente é um investimento do governo, ele tem que pagar mais, mas você identifica quem foram os infratores. Beleza, teve briga num Corinthians e São Paulo em 2020, em março. Vamos ver quem brigou aqui. Temos câmeras de quem estava com pau na mão, quem estava com pedra, quem estava participando. A gente tem o registro dessas pessoas, de torcedores organizados, porque a gente tem o registro de todas. E essas pessoas que brigaram vão ter que estar presente numa DP mais próxima da residência delas no momento que for começar cada Corinthians e São Paulo daqui para frente. Porque aos poucos você vai expulsando quem briga do estádio e passando um recado para eles. Não vai ter briga mais no estádio, senão durante o jogo você vai estar aqui na DP, você vai estar aqui respondendo por um crime que você cometeu. Mas a gente sabe que essa verba que demandaria seria bem alta e o Estado não está interessado em gastar, né? Nem perto disso. Com certeza, com certeza. Exato. Meios melhores, diferentes e melhores tem. Basta as autoridades responsáveis quererem. É uma questão de má vontade, né? Esse que é o problema. Exato. Com certeza foi a solução mais fácil, não a melhor que encontraram. Para a gente finalizar aqui,
A gente vai fazer um cenário de imaginação aqui, um cenário hipotético. Imagina que o São Paulo já está classificado para a próxima fase do Paulista. Então isso a gente não precisa imaginar. Mas o Corinthians, que está em fase difícil, está complicado. Tem que imaginar muito. E vamos pensar que houve um milagre e o Corinthians se classificou mata-mata. Não só para o mata-mata, como para a final, e vai fazer a final contra o São Paulo. Então, quem ganharia uma final de Paulistão entre São Paulo e Corinthians hoje? Lembrando que se classificasse, provavelmente São Paulo teria a melhor campanha, decidiria no Morumbi. E aí, quem ganharia, G? Eu vou fazer um throwback assim, pro nosso episódio lá de estreia, se não me engano, que foi exercício de imaginação, no qual virou consenso que o São Paulo se sagraria campeão paulista de 2020. Na minha cabeça, imagino que não é de todo mundo. Eu não votei nisso. Não votou? Consenso não, porque eu também não votei. Mas calma aí, por aí. Imaginamos que São Paulo teria sucesso no Paulistão. Mas, enfim, sendo campeões ou não, a gente coloca que o São Paulo não enfrentaria o Corinthians nessa sequência do Paulistão. E pra mim é o que pesa no título hipotético, no caso. Porque caso o São Paulo enfrentasse o Corinthians, seja em semifinal, seja em final, não vejo o São Paulo de hoje, mesmo jogando futebol infinitamente superior e mais vistoso, não vejo o São Paulo ganhando do Corinthians. Então eu colocaria Corinthians campeão nos pênaltis. Beleza, Gê. E eu não vou deixar a última palavra ser do Teus para não correr o risco de terminar o podcast com um Corinthians campeão paulista em cima do São Paulo. Então, exato, Teus tem que ter alguém para rebater depois. Exato, vai Teus agora. Usando essa linha de pensamento de vocês, isso implicaria que por algum milagre o Corinthians se classificou para o Campeonato Paulista, para a fase de mata-mata do Campeonato Paulista. Eu imagino que esse milagre seja a simples não participação dos times menores, porque eu não sei que absurdo a Federação Paulista está pensando que eles vão conseguir fazer para que os times menores paguem os elencos que estão parados há mais de 3 meses e tinham contrato até mês passado. Mas voltando para a pergunta, se o Corinthians se classificar, eu acho que é uma injeção de moral e significa que teve alguma melhora, teve algum ganho de desempenho para poder chegar numa final de Paulista. Como vocês bem lembraram, seria no Morumbi o segundo jogo e nenhum dos jogos teria torcida. Então é um fator muito forte. Eu não vou ser... não consigo não imaginar um desempenho melhor do São Paulo nesse momento. Não que o São Paulo estivesse jogando as mil maravilhas, mas estava superior ao Corinthians no nível de crescimento de trabalho. O Fernando Diniz tem mais tempo de casa, estava fazendo um melhor trabalho do que o Thiago Nunes. Mas eu acho que seriam 2 jogos disputadíssimos. Sendo bem sincero, eu acho que seria a cara daquela semifinal de 2018. 1-1 cada jogo e disputa de pênaltis. Como eu não posso ficar em cima do muro, eu chuto que Cássio se sobrepõe a Thiago Volpe numa eventual disputa de pênaltis e dá Corinthians campeão. Mas reitero que o Corinthians não chegará na final do Campeonato Paulista, se é que existirá final de Campeonato Paulista. A gente sabe que o Corinthians ia chegar e, inclusive, seria rebaixado no Paulistão. Isso a gente não tem nenhuma dúvida. Isso tudo foi um esquema. Inclusive pode chegar a depender do São Paulo para passar pro mata-mata, né? E o Grafite não tá no elenco de São Paulo. Ou seja, o herói corintiano não estará presente. Vai, pode. Eu acho que seriam 2 jogos disputados, porque é um clássico, mesmo quando você tem 2 times em que um está jogando muito não, mas um bom nível acima do outro. Eu acho que clássico é clássico, e eu acredito que o fato de não ter torcida nos 2 jogos seria muito relevante, principalmente em Itaquera, a favor de São Paulo. Então acho que talvez São Paulo conseguisse quebrar o jejum de vitórias lá em Itaquera, mesmo numa condição especial, conseguisse, e acredito que conseguiria vencer os 2 jogos e seria campeão. Boa, Pog. Vai, Luca. Bom, por tudo que a gente falou de mata-mata, eu seria propenso a escolher o Corinthians como campeão deste ano. Porém, o São Paulo está jogando um futebol muito melhor, mais um parênteses no meio, que eu acho que clássico é clássico mesmo, só que vai decidir no Morumbi, que afeta muito, porque o São Paulo
nunca decide nada no Morumbi. E o aproveitamento do Diniz no Morumbi também é excepcional. Que claro, também. E como eu falei, pra mim o que influencia muito em Itaquera é a torcida. Então, sem torcida, São Paulo poderia arrancar um empate e ganhar no Morumbi. Vamos nessa linha de pensamento para tentar ganhar um título pro São Paulo de novo, porque a gente tá tentando de todas as formas quebrar esse jejum de São Paulo. Agora, vamos torcer que eles em campo façam isso, né? Então, eu não sei você, quebrar mas eu não... Desculpa, pode falar. Não, porque se não quebrar o jejum sem torcida, nunca mais vai quebrar, né? Exato. Mas então, eu não sei vocês, mas eu não consigo ver um São Paulo e Corinthians hoje em dia, com esses elencos e o jeito que tava jogando antes, sair muito do que foi o primeiro jogo entre os dois na temporada. Que foi o São Paulo mais em cima, mas no final não conseguindo os 3 pontos. Mas eu acho que o São Paulo deu uma evoluída considerável. Depois daquele clássico, sim, mas por ser exatamente clássico, exatamente contra o Corinthians, eu não consigo ver saindo muito daquilo. Eu acho que o histórico pesa pro Corinthians e o atual pesa pro São Paulo. Mas aí tem a questão da pandemia que não vai ter torcida e tal, então aí pode ser outro fator a favor do São Paulo. E eu vejo a pausa como prejudicial pro time que tava melhor, né? Os times que estavam em ascensão se prejudicam muito mais do que o time que tava em total reconstrução de um futebol que jogou minimamente bem no começo do ano. Porque você passa a igualar, né? Todos os times meio que começam do zero. Porque eu acho bem difícil, na minha opinião, é bem difícil que times como São Paulo, que estava vindo muito bem, ou até o próprio Flamengo no Rio de Janeiro, consigam voltar no nível que eles estavam antes da pausa. Era esse o ponto que eu ia tocar, inclusive, na minha opinião, que é... Eu acredito que se o Paulista tivesse continuado, se não tivesse toda essa situação, a evolução do São Paulo continuaria e, caso fosse pegar um Corinthians na final, estaria mais preparado e com um desempenho melhor. Então acho que favoreceria o São Paulo estaria numa situação melhor para enfrentar o Corinthians. Só que agora com essa parada, a gente não sabe como que vai voltar. Eu acho que em condições iguais, com a evolução tendo uma parada brusca como essa, eu acho que pesaria o psicológico, que a gente já falou em diversas outras respostas aqui, que favorece o Corinthians nos últimos anos. Então, eu acho que justamente por essa parada, daria Corinthians numa eventual final de Paulista. Não, a gente precisa considerar também que provavelmente vai ser tudo muito rápido se voltar, porque eles querem terminar logo, mas teriam alguns jogos, pelo menos 4, né? Para chegar na final, e aí mais 2 na final. Então não seria uma coisa tipo, tão imediata assim, de não poder retomar. Mas com certeza influencia essa parada. Com certeza, teriam alguns jogos, mas seria muito pouco para recuperar o futebol que estava apresentando. Seria como começar do zero uma nova temporada. Mas enfim, é isso. Já nos alongamos muito por aqui. Eu pensei em parar como apresentador, exercer a minha função de parar no meio da discussão, mas estava muito legal e então eu quis dar essa continuidade e acho que valeu a pena. Queria agradecer a presença do Teus, muito obrigado por participar aqui com a gente. Reitero, foi uma discussão muito interessante, foi bem legal ter o outro lado aqui também nesse episódio, então muito obrigado, Teus. Foi um enorme prazer, meus amigos são paulinos, grandes jornalistas, todos aqui sem exceção, todo mundo tem muito futuro na área, sabem que podem contar comigo para tudo, podem me convidar sempre que o assunto envolver o lado lá de Itaquera, né? Então agradeço muito e peço por aqui quem tem alguma predileção pelo Corinthians, que seja uma pontinha de respeito, que me siga nas redes sociais, @TeusCBPinheiro, e muito obrigado pela participação e pelo convite. É isso aí, siga o Teus nas redes sociais, ele posta muito conteúdo bacana, não só sobre o Corinthians, mas de futebol também. É bom pra gente que gosta do esporte, tá sabendo de todos os clubes, né? Pelo menos um pouco. Muito obrigado pela presença, G, mais uma vez. Obrigado você, Boni, Teus, foi um prazer recebê-lo aqui no nosso humilde podcast. Esperamos que retorne mais vezes. E também reforçar essa divulgação pro canal dele, porque é sempre bom a gente saber como que tá o rival, né? Pra quando o futebol retornar, a gente tem que manter os amigos perto, mas os inimigos mais perto ainda. Exatamente. Muito obrigado, Pog. Valeu aí por mais uma presença.
Valeu, V, valeu, galera. Valeu, Teus. Apesar do 100º gol pra você não ter sido no Majestoso, pra nós foi muito bom poder jogar na sua cara isso aqui. Pra FIFA também, viu? Grande abraços. Exato, tem que deixar o cara em minoria. E valeu, Luca, mais uma vez pela presença, dando o ar da graça no nosso podcast. Valeu, Beboni, estamos sempre aqui, né? Muito obrigado, Teus. O cara é brabo demais. Sigam ele, acompanhem o trampo dele, porque ele sabe muito. E valeu aí vocês de sempre. E obrigado por ouvir. Siga a gente também, Trica Show. O Boni vai fazer as funções depois, mas deixa aí a ressalva. Exatamente. Eu não vou dar o direito de resposta do Teus a essa provocada do Pog. Vai terminar assim. Não tô nem aí. E, como falou o Lucas, siga a gente no Instagram, @tricashow, tá sempre tendo live, ele tá comandando muito bem, tá tendo 2 horas de live toda semana, uns assuntos muito legais. O cara tá mandando muito, muito mesmo. Então. Resenha é demais, não é assim que fala? Resenha é demais, irmão. Resenha é demais, irmão. Demais. E Boni, antes de você fechar, Oi. fazer um anúncio também sobre as plataformas nas quais você pode encontrar o nosso podcast. Passa. Apple, a mais nova a receber o nosso humilde Reforço. produto. Exato. Quem for usuário de iPhone, pode procurar no Apple Podcasts, que tá lá o Trica Show pra vocês. Perfeito, em todas as plataformas do universo, todas que você pode pensar, tá lá o Trica Show. Se você não achar, é porque você procurou errado. Muito obrigado mais uma vez. Sigam a gente no Trica Show. Estamos postando várias coisas bacanas. Todo dia a gente está postando uma coisa nova. E ouçam o do Álvaro Pereira, o episódio do Álvaro Pereira, que ficou muito legal. Muito bom frisar. E mais uma vez, obrigado. Tchau a todos e até semana que vem.